Ok, então, biologia e conservação. A biologia e conservação é, um, é uma área da ecologia que é relativamente recente, tá? Então, se a gente for pensar, estudos com ecologia começaram na década de 20, 30, começar a pensar interações entre espécies, comportamento, tudo mais. A, a parte da ecologia que trata da ecologia de conservação ou biologia da conservação é ainda mais recente. Então, acredito que vocês já devem ter visto esse histórico da sustentabilidade, como que na década de 50, 60 começaram a tratar o tema da sustentabilidade, da conservação, e como que isso ganhou força e como que foi o pensamento conservacionista foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, esse histórico eu não vou fazer aqui hoje, certo? As conferências do clima, tá tudo associado com o que a gente vai trabalhar nas aulas. Só que essa parte um pouco mais filosófica, sei que vocês já viram com vários componentes do BI, né? Então a gente vai passar um pouco por cima. Depois vocês me respondam se como que a gente integra sustentabilidade e conservação, tá? Fica a dúvida para o final do componente, certo? Então, a ecologia da conservação ou biologia da conservação, ela surgiu nesse sentido de lidar com essa crise ecológica, essa crise de muitas espécies estavam sendo extintas, o impacto antrópico no meio ambiente começou a se perceber que estava sendo muito acelerado e de uma forma negativa, tá? E isso estava trazendo consequências negativas para os ecossistemas e para as espécies, certo? Então, de forma geral, a ecologia da conservação, ela traz essa integração entre diversas áreas, tá? É uma disciplina, é uma teoria de crise, porque ela surgiu para resolver problema, ou ela, ou melhor, ela surgiu para discutir o problema existente, porque a solução dos problemas, de diversos problemas, a gente não tem até hoje. Mas vários trabalhos nos dão a possibilidade, nos dão o arcabouço teórico que ajuda a gente a construir esse conhecimento. E entender, por exemplo, que o que tem levado à extinção ou à ameaça de uma determinada espécie de tartaruga é diferente das causas de extinção de uma outra espécie que ovipõe exatamente no mesmo local, tem um ciclo de vida bem parecido, só que detalhe comportamental muda e uma espécie está na lista vermelha, está ameaçada e a outra não, certo? Então, de forma geral, a gente vai abordar esses aspectos gerais, os principais problemas, desafios, mecanismos, então essa parte prática, como que a gente pensa um plano de manejo e conservação. A gente vai falar das causas de extinção, colocar estudos de caso e as práticas e estudos de manejo, certo? Então, de forma geral, um resumo de toda a ementa, um resumo do que a gente vai trabalhar está aqui. Então, qual que é o objetivo da biologia da conservação? É conservar a espécie, evitar que uma espécie não seja extinta. Ok, é um objetivo muito simplista, tá? Isso é o objetivo de vida de todo biólogo, né? Evitar essa perda e extinção de espécies. Mas é importante a gente ressaltar que extinção de espécies é um processo natural.
tá? Então, antes de existir a espécie humana na Terra e ela causar todo esse estrago que a gente sabe atualmente, espécies surgiam, né? A unidade taxonômica, espécie, se diferencia de outra por especiação. Então, enquanto algumas espécies surgem, outras são extintas, naturalmente, tá? Por adaptação, por causas, sabe, vulcanismo, mudança climática, tudo mais. Então, extinção é um processo natural. Porque o que a gente tem que diferenciar é a extinção de causa natural e extinção de causa antrópica. Tá? Extinção de causa antrópica é aquela que é acelerada ou promovida por alterações ambientais causadas pelo homem. E entre essas principais alterações que a gente vai abordar, tem 4 mais pontuais ou 4 que envolvem todas as demais. Tá? Então, parece algo simplista, né, que a biologia da conservação trabalha em prol de conservar as espécies, mas é muito mais do que isso. Então, para a gente trabalhar efetivamente na conservação, a gente precisa entender as causas, aquilo que está levando a espécie a entrar numa lista de espécie ameaçada, ok? Mais do que isso, trazer uma abordagem prática, que não adianta a gente ficar no, na ideia, na teoria, e não colocar isso em prática para minimizar esses danos e promover ou melhorar a conservação. Tá? E, por fim, tem uma última área da ecologia da conservação que trabalha com a reintegração de espécies ameaçadas. Por exemplo, a ararinha azul, né, é uma espécie que foi considerada extinta na natureza. Então, os únicos exemplares vivos eram aqueles que viviam em cativeiro. Tá? Então, aqui ó, mais um ponto importante para vocês entenderem, começarem a ver esses nuances. Quando a gente fala uma espécie está extinta, isso pode ter diversos sentidos diferentes. Tá? Os dinossauros estão extintos. Existe dinossauro hoje em dia? Ou, quer dizer, as aves representam um ramo derivado dos dinossauros, tá? Não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas, por exemplo, um tiranossauro rex está extinto. Ponto. Além disso, a gente pode falar que os rinocerontes negros estão extintos na natureza. Significa que os únicos indivíduos vivos ainda hoje estão em cativeiro. Então tem extinto na natureza, extinto de fato quando todo mundo morreu, tá? E extinções locais ou regionais. Por exemplo, onça pintada. Tá? Onça pintada tem populações que ocorrem no Cerrado, na Mata Atlântica, subpopulações de Mata Atlântica, na Mata Atlântica do Sudeste, do Sul, no corredor central daqui do Nordeste. Então, se eu falar que a população de onça-pintada está extinta regionalmente no Nordeste, quer dizer que não tem populações viáveis de onça-pintada aqui na região, ou no Nordeste de forma geral. Mas ainda existem indivíduos, populações viáveis na natureza. Tá? Então, a gente pode ter extinções ou extinção de populações, seriam extinções local ou de forma regional, extinção na natureza e extinção geral quando a espécie de fato deixou de existir. Esses conceitos, assim, já estavam claros para vocês? Quando vocês pensavam em extinção,
relacionavam que uma espécie deixou de existir de forma geral? Ou já tinham essa ideia da diferenciação de diversos tipos de extinções? Tá. Ah, legal. Então, é mais ou menos isso, certo? E aí todas essas ideias, quando a gente vai falar de extinção, a gente tem uma integração com diversidade genética também, tá? Então, a heterogeneidade molecular, a diversidade genética tem um papel muito importante na manutenção dessas populações viáveis na natureza, tá? Ok, então, como eu tinha comentado, é uma disciplina, é um tema, é uma abordagem que surgiu a partir de uma crise ambiental, tá? Então, quem trabalha com conservação trabalha com resolução de problemas, resolução de conflitos. Esses conflitos podem se dar de formas diversas. Por exemplo, integrar populações ribeirinhas locais com a conservação de uma espécie ou de um ecossistema. Desenvolvimento, produção agrícola com conservação de um ecossistema, de um bioma, tá? Então, tem essa relação de dualidade e a integração e apaziguamento desses conflitos é algo nada fácil de ser resolvido, tá? Então, como é uma disciplina que surgiu para resolver problemas, o arcabouço teórico está sendo desenvolvido até hoje, então diversas tomadas de decisões foram feitas baseadas em conhecimentos prévios. Por exemplo, a delimitação dos limites das unidades de conservação, tá? É algo assim bem prático. Como que uma unidade de conservação é pensada? Como que os limites dela são estabelecidos? Tem questões políticas, tem questões financeiras e uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental é pensada também para proteger um determinado ecossistema, um determinado bioma ou uma determinada espécie, tá? Então, de forma geral, vamos pensar assim: uma determinada população de mico-leão-dourado vive em fragmentos de Mata Atlântica do Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? É uma população, é uma espécie que está ameaçada de extinção, tá? Quais são as formas mais adequadas de a gente pensar a preservação dessa espécie? Vamos mantê-la em cativeiro? É algo viável, tá? A gente precisa o quê? Aumentar o pool populacional dela primeiro, para depois a gente fazer o restabelecimento dela em campo. Então, vamos levar alguns indivíduos e tentar criar em cativeiro, ok? Mas o habitat está muito ameaçado. Vamos fazer preservação desses fragmentos. Vamos criar uma unidade de conservação. Ok. Então, uma determinada unidade foi pensada, estabelecida para essa região. Só que aí a gente vê os problemas começam a surgir. Por exemplo, é uma espécie que migra, é uma espécie local. Do que ela se alimenta? Os frutos dessa que servem de alimento para ela, essa planta, essa árvore está envolvida dentro dessa unidade de conservação ou ela cresce mais em outros ambientes? E são dispersas por aves, por exemplo. Tá vendo? São diversos pontos que têm que ser pensados para tomar uma simples decisão, quer dizer, uma simples não, uma decisão importante, que é o estabelecimento de uma unidade de conservação.
E, às vezes, a gente não tem todos esses pontos muito claros, a gente não tem esse embasamento teórico para tomar decisão. Tá? Então, a partir daí, surge o princípio da precaução. A precaução é não tomar uma medida que pode ser prejudicial ou que pode causar prejuízo se não se sabe muito bem a respeito dela. Tá? Por exemplo, eu não sei se eu tirar 20 mico-leão-dourado da natureza e levar para cativeiro, se isso vai ser prejudicial. Então, na dúvida, fazer esforços para manter eles in situ. Tá? Gente, vocês podem ir me interrompendo, tá? Se tiverem dúvidas, vão falando, vão comentando, tá? Beleza, então a gente tem 3 pontos principais, que é o que conservar, por que conservar e como. Quando a gente vai para o que conservar, isso gira em torno da biodiversidade. A gente tem que proteger e tem que conservar a biodiversidade. Tá? O que, que é biodiversidade para vocês? É um tema, é uma palavra assim, usada com uma certa frequência, só que qual que é o conceito de biodiversidade? O que está associado a ela? Vamos lá. Eu acho que é a relação de diversas espécies em determinada região, talvez. Como se dá o funcionamento, sei lá, daquele ecossistema, de forma que todas as espécies estejam, que todas as espécies tenham condições de continuar naquele ambiente, uma vez que aquele ambiente é um ambiente saudável e equilibrado para todas as espécies que estiverem ali. Tá, alguém quer complementar? Alguém tem alguma ideia um pouquinho diferente? Biodiversidade? Eu imagino que seja mesmo nessa linha que a Pamela falou. A biodiversidade pode ser considerada em vários níveis, né? Incluindo ecossistemas, comunidades, biodiversidade dentro de determinadas espécies. Aí vem a questão da diversidade genética e tudo mais. Eu acho que a biodiversidade tem essa graduação mesmo, assim, multidisciplinar. Certo. É bem isso mesmo, tá, gente? O termo, conceito de biodiversidade seria a partir de diversidade biológica, tá? Por diversidade, a gente entende variação, heterogeneidade, variedade, tá? E ela pode ser encarada em diversos níveis, de fato, tá? A gente pode falar biodiversidade em nível de espécie. Então, qual que é a biodiversidade associada a uma espécie? A gente vai estar estudando a variedade genética dela, o quanto que esses indivíduos diferem geneticamente entre si. Tá? Se a gente for estar trabalhando a biodiversidade a nível de comunidade, qual que é a variação, a variedade de espécies e organismos que compõem essa comunidade? O mesmo em ecossistemas, tá? Então, a conservação da biodiversidade é algo muito amplo e envolve
de forma geral, conservação daquilo que é diferente, da variedade, da diversidade, em seus diversos níveis. Ok? Então, são essas 3 perguntas básicas em cima das quais a biologia de conservação trabalha. E aí, como a gente comentou, essa diversidade inclui os níveis genéticos, específicos e ecossistêmicos. E, por fim, a diversidade cultural também, que aí a gente envolve as populações humanas. Como que cada população, como que cada comunidade lida ou entende e percebe o meio ambiente. Tá? Então, essa relação é importante para a gente ver de forma geral, entender e pensar as formas de manejo para a conservação. Ok, então o que conservar? Agora eu vou lançar a pergunta para vocês. Quando a gente fala em conservação de espécies, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não tem tempo e recurso suficiente para pensar a preservação de 1 milhão de espécies, né? Então, ou de diversos ambientes diferentes. O que é mais interessante? A gente focar, direcionar esforços naquelas que já estão ameaçadas, direcionar esforços naquelas que ainda não estão sob algum nível de ameaça para evitar que elas sejam extintas. Então, o mesmo se dá para ecossistemas. Como que a gente vai focar naquilo que é mais importante? E como trabalhar? Vocês têm algum palpite? Eu chutaria, não fonte vozes da minha cabeça, chutaria as espécies em estado de vulnerabilidade, maior estado de vulnerabilidade ou em perigo, talvez. Tá. É uma forma de... Quando a gente vai falar em direcionar esforços, tá? A gente tem que considerar vários fatores, tá? Não tem uma resposta simples e única para isso também, tá, gente? Como quase tudo na biologia. Então, para a gente direcionar esforços e entender melhor, a gente tem que, ou seja, foram criados categorias de ameaça. Então, uma espécie tá ameaçada, que pode estar ameaçada de extinção, ela está ameaçada e ela pode ter algumas subcategorias. Por exemplo, uma espécie ameaçada e vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Tá? Seria mais ou menos quais as chances dessa espécie deixar de existir, dessa espécie ser extinta em determinado período de tempo. Então, entre uma espécie criticamente em perigo e uma espécie vulnerável a gente sabe que, por exemplo, tem 10% de chance de extinção em 100 anos se nada for feito. Enquanto que outra criticamente em perigo, 50% de chance de extinção em 10 anos. Ou seja, a gente tem que direcionar esforços o mais rápido possível para tentar conservar essa espécie em perigo, ou criticamente em perigo. Tá? Porque a vulnerável, muitas vezes a gente tem um período de tempo maior para traçar essas estratégias. Então, a urgência e emergência é algo importante para ser considerado. Tá? Em quanto tempo essa espécie tem a chance de desaparecer na natureza se nada for feito? Ou, se, por exemplo, o nível de desmatamento da Amazônia continuar da forma com que está atualmente, quais as chances da gente perder 20, 30% da biodiversidade daquele bioma? Opa, tá, é algo considerável, né? Por outro lado, a Mata Atlântica,
que já tem 90% da área desmatada e destruída, né? É um processo que já ocorreu ao longo de séculos. As espécies associadas à Mata Atlântica, em geral, têm um grau de vulnerabilidade, um risco de extinção maior do que as espécies associadas à Amazônia. De forma geral, tá? Então, por isso que a gente vai falar que, por exemplo, a Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial para conservação, ou um hotspot mundial de biodiversidade. Significa o quê? Que esse bioma, esses ecossistemas que compõem a Mata Atlântica, eles estão sob um nível de ameaça muito maior do que do que a Amazônia, de forma geral. Professor, mas a Amazônia é mega diversa, tem atualmente onde está tendo a maior taxa de degradação ambiental com as queimadas e tudo mais. Ok, só que pelo histórico de degradação da Mata Atlântica, esses pequenos fragmentos que ainda restam são muito importantes. Então, a gente tem que focar esforços para a conservação desses ambientes de Mata Atlântica antes que a gente perca eles completamente e, consequentemente, toda a biodiversidade associada. Porque a Amazônia, estou falando isso de forma teórica, tá, gente? A Amazônia tem uma possibilidade de recuperação, de tomada de decisão a médio prazo ainda. Tá? Eu sei que essas comparações são horríveis da gente fazer. Parece que um ambiente é mais importante do que o outro. Tá? Tem diversas críticas, só que a gente considera, a gente vê o nível de ameaça dessas espécies e desses ambientes. E aí a gente pensa essas estratégias mais urgentes ou menos urgentes. Ok, então, quando a gente fala de uma espécie que está ameaçada de extinção, o que significa? Tem uma entidade internacional que é a IUCN, International Union for Conservation of Nature, que estabeleceu diversas categorias que a gente consegue colocar as espécies para falar, essa espécie não está ameaçada, essa espécie está quase ameaçada, ou essa espécie está criticamente em perigo. Essas categorias, elas são baseadas em critérios, em dados populacionais, em dados de o quanto que essa espécie perdeu de habitat, qual que é a taxa reprodutiva, qual que é a população mínima viável. Tá? São esses diversos critérios e fatores que vocês vão estudar para falar por que a espécie ou as espécies que vocês estão abordando estão ameaçadas ou não. Okay? Então, em determinada espécie, sei lá, pepino do mar, uma espécie de pepino do mar, pode ser uma espécie que ainda não foi avaliada. Então, ela entra nessa categoria de não avaliado. Tá? Ela não entrou na lista ainda de alguém que parou para pensar, essa espécie está ameaçada ou não está ameaçada? Ela não foi nem pensada ainda. Tá? E aí grande parte de insetos, artrópodes, pepino do mar, por exemplo, espécies que não têm um carisma, né? Não são fofinhas, não são bonitinhas, essas espécies estão principalmente nessas três categorias iniciais, que seriam não avaliadas, não aplicável, ou uma espécie que já foi avaliada, só que não entra em nenhuma categoria, ou uma espécie com dados insuficientes. Não sabe muito bem quantos indivíduos existem na natureza, quantas populações, qual é a distribuição geográfica, não sabe praticamente nada dela. Então, dados insuficientes. Ok?
Esse é o grande gap, assim, o grande problema, a falta de informação para diversas espécies. Quando a gente fala de mamífero, ave, tem uma quantidade de estudos muito grande em cima delas, tá? Então a gente consegue categorizar e pensar aqui dentro, nessas categorias de ameaçadas, de ameaça, ou não ameaçado, por exemplo, quase ameaçada ou menos preocupante. Tá? As demais, isso se aplica para herpetofauna, por exemplo, pererecas, sapos, alguns lagartos, peixes, tá? Entre os vertebrados, e invertebrados, de forma geral, são pouquíssimos dados que a gente tem disponível. Então, esse critério, uma espécie ser atrativa, ser bonitinha, ser carismática, é algo importante. Então, quanto mais bonitinha for uma espécie, mais chance tem dela ser preservada, né? Todo mundo quer salvar os pandas, o mico-leão dourado, só que ninguém está muito preocupado com o pepino do mar, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver essas categorias, como que a gente aplica essas categorias, né, para as espécies, os critérios. Então, baseado nesses critérios aqui, nesses 5 critérios, Professor, posso fazer uma pergunta? claro, Desculpa, então. pode falar. Nos dados. Como que fala? Tipo, poucos dados. Isso. Dados insuficientes. Isso. Eles não. Eles podem ser também. Existir por conta de que. Não que exista pouca pesquisa para aquela espécie, mas pela dificuldade de pesquisar, tipo, sei lá, uma minhoca, que talvez eu imagino que seja difícil de pesquisar. Sim, pode ser com relação a dificuldades metodológicas, por exemplo, uma espécie abissal, que vive lá nas profundezas do oceano. Como que a gente vai falar que, por exemplo, aquele peixinho lá que acende a luzinha na cabeça é uma espécie ameaçada? Né? A gente não conhece, a gente não tem dado para falar se ela ocorre em todas as zonas abissais do mundo ou só na zona abissal da Antártida. Não sei, é complicado, tá? O caso de minhoca, ácaros de solo, tá? O que a gente consegue trazer de informação em alguns casos, por exemplo, se a gente cavar um pedaço de solo daqui da América do Sul, da América Central, da Ásia, em todo lugar do mundo, e encontrar determinada espécie de minhoca, provavelmente não é uma espécie que está ameaçada de extinção. Tá? Então, apesar da gente não conhecer muitas informações a respeito da biologia, do comportamento e tudo mais, a ampla distribuição dessa espécie é um dos fatores que dá um subsídio, por menor que seja, para falar que não é uma espécie que está ameaçada. Tá? Diferente, por exemplo, de alguns cetáceos, né, que apesar de ocorrerem em diversas partes do mundo, as populações pequenas levam a gente a pensar que estão em algum nível de ameaça. E aí os critérios, que a gente vai ter uma aula só para falar desses critérios, como que a gente aplica, como que a gente estuda. Tá? Mas, por exemplo, como eu comentei, a distribuição geográfica, se ela é restrita, ampla, ou essas populações estão fragmentadas, estão separadas, tem uma hidrelétrica que está sendo construída separando populações, por exemplo, de peixe, que usam a cabeceira do rio para se reproduzir. Opa, a gente está separando duas populações de peixe de uma mesma espécie. Tá? Então, pode ser um fator
um critério importante para colocar essa espécie de peixe em algum nível de ameaça. Não vou entrar em detalhes hoje, mas é para vocês entenderem que tem alguns critérios, quer dizer, esses critérios são bem estabelecidos, tá? E aí tem subcritérios dentro de cada critério. Então, se a população, por exemplo, o critério A, ele tem outros subcritérios lá dentro. O B, o C, o D, e por aí vai. Tá? E outra coisa importante. Uma mesma espécie, ela pode ser colocada em categorias diferentes de ameaça, dependendo do critério que está sendo estudado, do critério que está sendo considerado. Tá? Então, a gente está falando da tartaruga verde, de novo esse exemplo. Estudos considerando a população passada, censo populacional da década de 90 e da década de 2000, indicam que essa população está está sendo diminuída a população dela. Tinha mais indivíduos na década de 90 do que hoje. Tá? Entretanto, um estudo falando sobre a distribuição geográfica indica que a distribuição geográfica está aumentando. Então, um estudo coloca essa espécie, tartaruga verde, como criticamente em perigo, e outro trabalho fala que considerando a distribuição geográfica, é uma espécie vulnerável. Como que a gente concilia isso? Em que categoria colocar a tartaruga verde? Criticamente em perigo ou vulnerável? Ou faz uma média das duas e fica em perigo? Ou é o trabalho mais recente? Ou o que vocês acham? Pelo princípio... Então, eu acho que seria vulnerável, porque se ela está em perigo só em uma localidade, por exemplo, essa espécie está em perigo na região sul da Bahia, mas no resto do planeta ela está conseguindo prosperar, eu acho que ela não entraria em perigo ainda, eu acho que ela ficaria no vulnerável, não? Não sei. Seguindo o princípio da precaução, que eu comentei com vocês, estabelece que essa espécie tem que ser considerada, tem que ser categorizada no nível mais crítico possível. Tá? Então, se tem dois trabalhos, um coloca como criticamente em perigo e outro coloca em vulnerável, então essa espécie vai ser considerada como criticamente em perigo. Tá? Então, por precaução, é melhor considerar ela como um grau de ameaça maior, porque, por exemplo, soa o alarme, vão ser tomadas medidas mais rígidas de controle do que se ela fosse vulnerável ou quase ameaçada, fora da lista de espécie ameaçada. Tá? Então, Entendi. quando a gente fala... Ok? Legal. Então, quando a gente fala de espécie ameaçada, quer dizer que essas espécies estão em algum nível aqui dentro, dessas três categorias. Ela pode estar vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Aqui a gente tem uma graduação de menos preocupante, então uma espécie que tem um nível baixo, não é preocupante, está bem distribuída, não é caçada, até uma espécie extinta. Então, daqui para baixo, para cima, a gente vai aumentando o grau de ameaça. Tá? Uma espécie ameaçada, o termo ameaçada vai ser aplicável para essas três categorias aqui. Okay?
certo? E o que leva uma espécie, o que aumenta o risco de extinção? O que aumenta o grau de vulnerabilidade de uma espécie? Por exemplo, espécies muito especializadas em determinado tipo de alimento, em determinado nicho, são espécies que têm um risco maior de extinção. Por exemplo, barata, pernilongo, que se alimenta de qualquer tipo, pernilongo não, né, barata, que se alimenta de qualquer tipo de comida, que ocorrem nos mais diversos ambientes, é uma espécie muito generalista. Então, a chance de extinção dela tende a ser baixa. Além de tudo, ela está distribuída no mundo todo. Então, dificilmente vocês vão ver alguém com um cartazinho salve as baratas. Tá? Mas uma espécie com área de ocorrência limitada. Por exemplo, tamanduá-mirim, com poucas populações. Então, além de ter a área limitada, essas populações também estão restritas. Populações em baixo número, densidade populacional baixa, que o censo indica que elas estão em declínio, ou que necessita de habitat grande. Por exemplo, os grandes felinos, né, os grandes predadores, precisam de ambientes relativamente grandes para caçar. Então, uma unidade de conservação pequena não serve para nada. Esses grandes predadores, eles vão rodear fazendas, vão rodear propriedades próximas para procurar alimento. Espécies que são migrantes ou migratórias, por exemplo, as baleias ou pássaros migratórios, aves migratórias, elas passam cada parte da vida ou cada parte do ano num ambiente diferente. Então, saem da América do Sul, passam no Pantanal, Cerrado, Amazônia, América Central e vão se alimentar lá na América do Norte. Nesse meio do caminho, a época de reprodução que era no Pantanal, o Pantanal está pegando fogo. Ou seja, um dos hábitats dessa espécie, se ele estiver ameaçado, essa espécie de pássaro que ocupa diversos hábitats ao longo do ano tem um risco de extinção maior. Tá? Se ela estiver passando pelo Pantanal nessa época de queimada, se ela não conseguir alimento suficiente nesse ambiente, ela corre o risco de ser extinta, porque apesar de ter uma área de ocorrência relativamente grande, da América do Sul até a América do Norte, um ambiente degradado limita a sobrevivência dessa espécie. Tá? Então, espécies que têm comportamentos migratórios são espécies que têm um grau de vulnerabilidade maior. Espécies que são caçadas, que têm um valor financeiro, tubarão para utilizar barbatana, rinoceronte por causa do chifre, ou por causa da carne de determinado animal, né, carne de caça, espécies que vão estar mais ameaçadas. Tá? Então, aqui são alguns dos diversos fatores que aumentam o grau de vulnerabilidade. Não quer dizer que uma espécie com poucas populações vai estar necessariamente ameaçada, mas que uma espécie que tem poucas populações ou populações pequenas tem um grau de vulnerabilidade maior do que aquelas que têm populações maiores. Ok? Pessoal, esses termos que eu estou falando para vocês tá ok? Vocês estão tendo dificuldade de assimilar? Como que está sendo? Vão me falando, hein? E podem me interrompendo durante a aula também, por favor. Legal. Felipe, Oi. no slide anterior, o que seriam as espécies que formam agregações mesmo?
formar agregações espécies que têm um comportamento ou de colônia ou que precisam de uma densidade populacional alta para se reproduzir. Por exemplo, sei lá, flamingos. Os flamingos, eles... Todo mundo sabe que a flamingo é aquela ave pernuda, cor-de-rosa. Uhum. Tá. Eu vou dando esses exemplos na minha cabeça, mas se alguém não fizer ideia do que se trata, fala, por favor. Por exemplo, os flamingos, eles precisam estar uma densidade populacional elevada para reproduzirem. Então, por exemplo, em locais de cativeiro, manter flamingo em cativeiro 3, 4 indivíduos, pode ter os casais lá, 2 machos, 2 fêmeas, eles não conseguem se reproduzir, porque comportamentalmente eles precisam se sentir em um agregado, não uma colônia no sentido de ter divisões de tarefas ou divisões hierárquicas, mas de ter uma densidade populacional elevada. Isso acontece, por exemplo, com algumas manadas também. Tá? E o caso dos flamingos é interessante porque em unidade de conservação ex situ, por exemplo, alguns zoológicos, alguns parques, que as populações são pequenas, para essa ave se reproduzir, eles colocam espelhos ao longo dos muros. Então, parte da área é toda cheia de espelhos para dar a impressão que eles estão numa densidade populacional muito maior do que estão na realidade, na prática. Então, eles conseguem se reproduzir em cativeiro nessas condições. Tá? Ou, por exemplo, tem que ter um macho para 15 fêmeas. Então, seria a proporção sexual adequada para alguns mamíferos. Tá? Então, uma densidade populacional de 5 indivíduos, provavelmente não vai ter essa possibilidade de reprodução. Então, formar agregações é importante, principalmente para essas espécies se sentirem protegidas, não, né? Mas terem um grau de proteção maior perante a predadores, no caso de algumas manadas, e comportamentalmente importante para desenvolver aspectos comportamentais delas. Ok? Entendi, obrigada. Cetáceos também, o tamanho das populações são importantes e por aí vai. O termo nicho é ok para todo mundo? Eu acabei passando batido. A hora que eu falo que determinada espécie ocupa um nicho específico. Quer dizer, o conjunto de condições, né, e recursos que essa espécie usa para sobreviver, ou que ela precisa para sobreviver. Né? Tá, se o pessoal que fez serviços ecossistêmicos comigo no quadrimestre passado falar que não sabe, já vou tirar a matrícula deles aqui. Sentiu, né, Luca? Ok, então, nicho, ok, agregações, não sei se tem mais algum termo complexo, acho que não, né? Tá. Ok. O que conservar? Outra pergunta. Né? A gente falou o que conservar pensando em espécies, né? Em determinados níveis de ameaça ou de vulnerabilidade. Agora, com relação a ambientes, biomas, localidades. Não sei se todo mundo já ouviu falar do termo hotspot. Hotspots mundiais da biodiversidade ou hotspots mundiais para conservação. Hotspot, literalmente, assim, é uma área quente, um lugar quente.
Não quente no sentido de temperatura, de calor, mas uma área importante, uma área que tem uma elevada biodiversidade. Tá? Então, uma área única, uma área diferente, mais ou menos isso. Então, os hotspots mundiais para a biodiversidade são áreas assim, muito importantes para a conservação. Áreas que apresentam um elevado grau de endemismo, ou seja, endemismo, espécies que ocorrem exclusivamente nesse ambiente, espécies endêmicas. Então, uma espécie endêmica do cerrado é uma espécie que só vai ocorrer no cerrado. Uma espécie endêmica da ilha de Madagascar só ocorre na ilha de Madagascar. Tá? Então, os hotspots também têm elevado grau de endemismo, têm elevado grau de diversidade. Com relação às plantas, mais de 20 espécies diferentes de plantas por hectare ou por quilômetro quadrado. Mais ou menos é essa a taxa de corte. Tá? E também, para um determinado ambiente, bioma, entrar nessa lista de hotspot, tem que estar sob elevada influência antrópica. Tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui para a América do Sul, quais são os hotspots mundiais da biodiversidade? Esse aqui é um trabalho de Myers, colaboradores de 2000. Tá? Onde foram pensados e estabelecidos esses hotspots, que seriam áreas prioritárias para a conservação. Então, naquela ideia, se a gente tiver que direcionar esforços e recursos para algumas áreas do mundo, onde que a gente tem que direcionar para a conservação? Seriam essas áreas. Tá? Então, no Brasil, o que a gente consegue ver? Mata Atlântica e Cerrado. Ah, professor, mas por que a Amazônia, tão importante, não está aí? A Amazônia ainda não perdeu mais de 40, agora eu não lembro de cabeça, 40 ou 60% da área de ocorrência natural dela. Então, o nível de ameaça antrópica se dá o quanto que esse ecossistema já foi degradado, o quanto que ele já perdeu de área nativa. Então, quanto mais área nativa ele já perdeu, maior o grau de influência antrópica, tá? Maior o grau de vulnerabilidade. Mais essas espécies estão ameaçadas, certo? Então, por isso que nessa análise inicial, a Amazônia, por exemplo, não está, as florestas tropicais aqui da África, né? A floresta do Congo também não entra. Ok? Então, é um trabalho bem importante, né, que cunhou esse termo biodiversidade não, hotspot mundial para conservação, e sofreu críticas também. Pessoal, me dá um minutinho só. Preciso pegar uma água.
Bom, eu voltei. Então, as críticas que surgiram com relação aos hotspots foi justamente essa de, então quer dizer que aquilo que não é hotspot pode ser degradado, que não tem valor. Então, acaba gerando essa dupla interpretação. Tá? Aqui é um trabalho de 2015, tá? Discutindo e atualizando essas ideias de hotspot. Esses trabalhos eu estou colocando também lá na pasta do Drive, tá? Então, justamente, discute que é um termo, é algo mais complexo para ser discutido do que simplesmente falar vamos conservar a Mata Atlântica, por exemplo, do que a Amazônia tá tudo ok. Tá? Então, é um ponto importante para a gente voltar a discutir nas próximas aulas, sobre as prioridades de conservação. E aí, nessa ideia de o que conservar e como conservar, dentro desse histórico da biologia de conservação, sempre foi dado prioridade para áreas de beleza cênica. Então, entre conservar áreas de caatinga e de uma floresta tropical, a floresta tropical, a Mata Atlântica ou a Amazônia é muito mais interessante, é muito mais legal de ser conservado do que a caatinga, que é um ambiente árido, um ambiente que não tem uma beleza, né, inicial muito atrativa para a maioria das pessoas. Então, essa ideia de conservação de coisinhas bonitas, que se passa desde animais até ambientes, é algo que está sendo mudado e discutido mais frequentemente, né? Então, o como conservar está sendo essas propostas, essas medidas estão sendo rediscutidas atualmente, na verdade, certo? Então, por exemplo, esforços para proteção de apenas uma espécie, por exemplo, o mico-leão dourado, né? Ou da jubarte. Só que aí, ao invés de o que essas instituições faziam assim há um tempo atrás ou nas últimas décadas, focar esforços na preservação da tartaruga ou do mico-leão. Entretanto, esquece que tem que preservar o ambiente onde esses animais vivem, ok? E aí, começaram a associar a preservação de outras espécies feinhas ou que vivem no mesmo ambiente do mico-leão com a preservação do mico-leão dourado. Então, se a gente falar que vai conservar o mico-leão, precisa conservar uma área de ocorrência grande. Consequentemente e indiretamente, esse ambiente também vai estar sendo preservado, os serviços ecossistêmicos lá estão sendo preservados, e as espécies feias, né? Por exemplo, o gambá, o saruê, que ocorre nos mesmos ambientes que o mico-leão, vai estar sendo preservado de forma indireta. Apesar dele ser feinho, né? Os esforços de conservação do panda, né, outra espécie carismática, permite que uma gama de outras espécies sejam beneficiadas de forma conjunta. Então, a conservação utilizando espécies bandeiras. Então, nesse sentido, a gente falar de conservação do panda, do golfinho, do mico-leão, do tamanduá-bandeira, tem que se pensar muito mais a conservação, além da conservação do indivíduo ou da espécie em si, mas a conservação do ambiente e os benefícios que trazem para todo o ecossistema. Então, nesse sentido, se a gente falar da conservação da onça-pintada, que é um felino de grande porte, que precisa de uma área de ocorrência muito grande para sobreviver, preservando esse predador de topo, possivelmente a gente vai estar
conservando ou preservando uma grande área territorial e, consequentemente, as espécies que estão associadas a esse ambiente, né? Então, a gente pode, como a Tainá colocar aqui, a Sociedade de Preservação dos Animais Feios, né? Podemos começar a criar as ONGs desses bichinhos negligenciados. E aí, passando pela conservação dos hotspots e conservação in situ e ex situ. Não sei se todo mundo já ouviu falar esses termos. In situ é a conservação na natureza, no ambiente, no ecossistema onde a espécie vive. Conservação ex situ seria fora desse ambiente original. Por exemplo, a gente pode fazer um banco de germoplasma, um banco de sementes, um banco de sêmen, para preservar, pensando na conservação de algumas espécies, tá? O jardim zoológico é uma forma de conservação in situ, o jardim botânico também. Então, apesar de atualmente ter uma discussão muito forte sobre a viabilidade ou não dos jardins zoológicos, tá? A gente não vai entrar nisso hoje, mas é um tema que a gente pode discutir. Grande parte dessas instituições, desses ambientes de conservação ex situ, tem um papel importante, sim, para a conservação. Além de ter um papel de educação ambiental bastante forte, tá? É diferente, por exemplo, de circo, tá? Acaba sendo uma crítica, mas você manter um animal enjaulado é diferente de você manter um animal num ambiente, tipo um santuário, que possibilita esse animal ter uma condição de vida saudável, tá? Ou com uma condição de vida digna, vamos falar assim, tá? Isso pode ser para um animal de pequeno ou grande porte, tá? Mas tem uma discussão muito grande da viabilidade, né, de zoológico, desse tipo de ambiente atualmente. Então, antes da gente soltar opiniões sem muito embasamento, no achismo, né, vamos deixar esse ponto para quando a gente for discutir a conservação in situ e ex situ, tá? E já deixo a dica aqui para vocês começarem a levantar argumentos, levantar ideias sobre isso, tá? Ao invés de levantar uma e falar, eu sou contra zoológico, ou eu sou a favor de zoológico, de aquário, vamos dar uma pesquisadinha para ter um embasamento teórico para falar, né? Que é algo muito mais complexo do que simplesmente a gente ver um leão marinho num aquário e falar, nossa, coitadinho desse bichinho está sofrendo muito, né? Então tem situações e situações. É um tema bem legal para a gente discutir. Inclusive pode até ser tema de alguma palestra. A gente pode trazer alguém que trabalha, né, nesses ambientes, nessas ONGs ou zoológicos, para falar um pouco da conservação ex situ, tá? Então, se tiver alguma sugestão, a gente pode trazer. É um tema bem legal. Ok? Então, a gente falou rapidinho desse histórico da conservação e aplicação de conceitos teóricos, né? Seja de biogeografia de ilhas, teoria de metacomunidades, os vórtices de extinção por endogamia, diversidade genética, tá? E, atualmente, o que tem sido dado um destaque um pouco maior é para a conservação da viabilidade dos ecossistemas. Então, por exemplo, se um ecossistema está funcionando ok, o que é um ecossistema funcionando ok?
um ecossistema que tem ciclagem de nutrientes, tem ocorre naturalmente a dispersão de sementes, fluxo de energia, predador de topo, faz a regulação de populações, de forma geral. Tá? Então, o funcionamento dos ecossistemas é algo que está em debate hoje na ecologia da conservação. Porque se a gente conserva os ambientes, os ecossistemas, consequentemente, possibilita que as espécies sobrevivam também nesses locais. Tá? Além de trazer também benefícios para os seres humanos. Ok? E para a gente fechar hoje, para não ficar extremamente cansativo, hoje a ideia é só dar essa introdução geral sobre os conceitos. O que a gente vai falar mais para frente, as principais ameaças à conservação. Tá? Então a gente pode resumir o que leva uma espécie a ser extinta ou entrar na lista de uma espécie ameaçada. São 4 fatores principais. O habitat, que seria perda ou fragmentação de habitat. Então, perda de habitat por queimada, por exemplo, para colocar pasto, para o avanço da especulação imobiliária sobre áreas de restinga, degradação de habitat de um recife de coral para construir um atracadouro. Tá? Tudo isso está associado com a perda do habitat, perda ou fragmentação. Fragmentação quando um ambiente, uma área inteira preservada, se a gente pensa em um fragmento florestal, esse fragmento foi cortado ao meio por uma rodovia. Virou 2 fragmentos menores. Tá? Então, a fragmentação também associada com a perda de habitat. Outro ponto, invasão de espécies exóticas. Então, espécies exóticas ou invasoras que competem com espécies locais. Então, essas invasões podem ocorrer de forma antrópica ou forma natural. Por exemplo, espécies de silvicultura, por exemplo, o pinus, eucalipto, são espécies exóticas. Elas foram introduzidas aqui no Brasil para silvicultura, para produção de papel e celulose. E, por exemplo, o pinus, ele tem uma capacidade de dispersão pelo vento. Então, as sementes de pinos são levadas pelo vento e essa espécie, a hora que ela se estabelece num local onde ela não foi plantada, ela se torna uma espécie também invasora. Então, algumas plantas, alguns animais podem ser exóticos e invasores ao mesmo tempo. Tá? O javali é um caso, o tilápia, o Aedes aegypti, o pernilonguinho famoso, a Apis mellifera, bom, entre outras diversas espécies que causam uma perda da diversidade nativa. Então, habitat, invasões, poluição ambiental, né? Queimadas, poluentes, excesso de gás carbônico, sei lá, uma diversidade de poluentes é muito grande, né? Então, pode estar associado também com a perda de habitat, associado com a poluição. E a superexploração, o uso excessivo de recursos naturais, sobrepesca, a sobrecaça, o extrativismo de madeira, de espécies nobres, por exemplo. Tá? Então, são essas 4 categorias que levam a, quando a gente fala de influências antrópicas, né, claro, aumentando a susceptibilidade das espécies à extinção. Então, rapidinho aqui para a gente passar o que seria a perda e fragmentação de habitat. Né?
Isso ocorre muito na Amazônia, locais onde são abertas rodovias, né? As principais linhas de desmatamento, as frentes de desmatamento estão associadas com novas rodovias, né? Formam as espinhas de peixe, a gente consegue ver aqui, ó, o avanço da agropecuária. Associado com a fragmentação, tem o atropelamento de animais. Então, aqui no Brasil, pelo menos, a maior causa de morte de animais silvestres é por atropelamento. Então, um levantamento do Instituto... Nossa, esqueci o nome. Tem um aplicativo que chama Urubu. Esse aplicativo Urubu foi desenvolvido por uma ONG que é para registrar o número de atropelamentos por rodovias. Tá? E tem uma estimativa de cerca de 450 milhões de animais são atropelados por ano nas rodovias. Isso é muito mais do que caça e estava superando até animais mortos pelo fogo, né, em queimadas. Hoje em dia já não tenho tanta certeza, né, com a quantidade de queimada que a gente tem. Mas a morte por atropelamento é algo bem importante aqui no Brasil. Tem até um congresso nacional de ecologia de rodovias, tá? Para estudar alternativas para a conservação desses animais ou para evitar a morte deles. As invasões de espécies exóticas, né, alguns exemplos que a gente já comentou, javali, a abelha, o pinus, a tilápia, né? Então, espécies que foram introduzidas para cultivo, para produção, para muitas vezes alguma finalidade econômica, e se perde o controle e começam a ter um efeito negativo sobre as populações e comunidades locais, né, espécies nativas. Poluição e superexploração, é bem típico, bem claro o efeito que essas ações têm sobre a biodiversidade, né? Então a gente vai falar especificamente sobre esses aspectos nas próximas aulas. Hoje é só para a gente ter entendimento do que causa ou o que leva, aumenta as chances de extinção de algumas espécies. Ok? Então hoje essa parte teórica a gente finaliza. Esses artigos, esses materiais, já vou disponibilizar na pasta e compartilhar o link no Siga com vocês. O Siga é uma forma ok da gente trabalhar? Ou vocês preferem outra plataforma? Tiveram experiência com alguma plataforma interessante no quadrimestre passado que funcionou bem? Ou podemos continuar pelo Siga para disponibilizar os materiais, ter essa conversa? Tá. Tiveram docentes que utilizaram o Google Classroom, só que eu não sei, acho que às vezes é um local a mais que vocês têm que ficar procurando informação, tá? Então, siga, eu vou disponibilizando material por lá. Toda aula eu coloco os informes, coloco as notificações para vocês verem. E o link da pasta no Drive, onde vão estar nossas aulas gravadas e toda a bibliografia que a gente vai estar utilizando, tá? Beleza, gente? Vocês têm dúvidas? Mais fácil falar. Felipe, Oi. semana que vem,
SNCT vai ter aula normal ou não? SNCT, sem bio, pera, não lembro agora, eu tô confundindo. Tem a CNCT, só que acho que não tem programação no período da manhã. Ah, tá, ok. Se vocês... Ah, verdade, mas a gente tá tendo aula de manhã, eu tava achando que era de tarde. Ok. eu acho que não coincide com nenhuma atividade nossa. Eu Ah, ótimo, então. vou conferir na programação, mas eu acho que não, tá? Ótimo, ok. Então para semana que vem, gente, eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Cadê? Um livro que a gente vai estar acompanhando, assim, que é bem tranquilo de ler, bem, bem legal, é esse do Primack e Rodrigues, 2001. Tá? Hoje, considerando a aula de hoje e de semana que vem, a gente vai estar avançando até a página 85. Tá? Então, do início dele, a gente já falou um pouco hoje, que são esses conceitos de biodiversidade, esse histórico da biologia da conservação, que eu já passei por cima, a gente já deu uma olhada, então, se puderem, dê uma olhadinha nisso que a gente já viu. E tem o primeiro capítulo de extinção, que eu queria que vocês olhassem para a próxima aula, tá? Então, o capítulo 2, que é taxas e causas de extinção, da página 69 até a 85. Eu vou disponibilizar o livro no Siga, tá? Eu vou colocar o link da pasta lá no Siga. Vocês conseguem baixar o livro e os outros materiais. E aí eu vou cadastrar a próxima aula e vou colocar lá as páginas que vocês podem dar uma olhadinha. Tá? Seria só para a gente já adiantar um pouquinho sobre extinção. Tudo bem? E aí a próxima aula a gente já agiliza um pouquinho. Tá? Hoje acabou sendo um pouco mais longa porque a parte introdutória, a gente conversou sobre a metodologia, tá? Mas no geral é isso, gente. Dúvidas, sugestões?